Quando um lutador finalmente tem a oportunidade de disputar um título no UFC, é normal esperar um grande desafio. No entanto, às vezes, vencer o atual campeão pode ser mais fácil do que se pensava. No vídeo de hoje, veremos as conquistas de títulos mais fáceis da história do UFC. Número 9. Rampage Jackson vs Chuck Liddell 2. Quando Rampage Jackson enfrentou Chuck Liddell pela segunda vez, muitos anos tinham se passado desde a primeira luta entre eles. Rampage estreou no UFC em 2007, quando enfrentou e nocauteou Marvin Eastman, recebendo a oportunidade de disputar o título do peso meio pesado no UFC 71. Rampage Jackson nocauteou Chuck Liddell no primeiro round, tornando-se campeão. Embora Rampage já tenha vencido Liddell anteriormente, poucos acreditavam que ele venceria novamente. Número 8. Tyron Woodley vs Robbie Lawler. Depois da vitória contra Kelvin Gastelum, Tyron Woodley conquistou a chance de enfrentar o campeão do peso meio-médio, Robbie Lawler. Após lutas brutais contra Rory MacDonald e Carlos Condit, Lawler tentaria defender seu título no UFC 201 contra Tyron Woodley. Em poucos minutos, Tyron Woodley nocauteou Robbie Lawler no primeiro round, conquistando o título da categoria do peso meio-médio. Número 7. Anthony Pettis vs Benson Henderson 2. Quando Anthony Pettis e Benson Henderson se enfrentaram pela primeira vez, em 2010, a luta ficou marcada pelo famoso chute de Pettis, conhecido como Showtime Kick. No entanto, quando a revanche foi marcada para o UFC 164, a luta não se assemelhou em nada ao primeiro encontro. Depois de acertar alguns golpes fortes no corpo de Henderson, Pettis deu um chute e acabou sendo derrubado. Mas ele estava preparado para isso e rapidamente finalizou Henderson com uma chave de braço no primeiro round. Considerando a dificuldade que foi a primeira luta, Pettis certamente ficou satisfeito com a facilidade da segunda luta entre eles. Número 6. Stipe Miocic versus Fabrício Verdun. Stipe Miocic foi até o Brasil enfrentar Fabrício Verdun no UFC 198 para tentar conquistar o título do peso pesado. Verdun cometeu um erro ao correr diretamente para um golpe de Miocic. A impulsividade de Verdun, somada ao golpe de Miocic, resultou em um nocaute surpreendente e na conquista do título do peso pesado. Embora Miocic tenha provado ser um dos melhores pesos pesados de todos os tempos, não podemos negar que Verdun tenha contribuído para sua própria derrota. Número 5. Amanda Nunes versus Miesha Tate. Apesar de Miesha Tate ter conquistado o título do peso galo feminino com uma vitória dramática sobre Holly Holm, seu reinado foi curto. Em sua primeira defesa de título, ela enfrentou Amanda Nunes, que se tornaria a maior lutadora de todos os tempos. No UFC 200, Amanda Nunes dominou completamente a luta, finalizando Miesha Tate com um mata-leão no primeiro round. Embora Tate tenha sido considerada a favorita, acabou sendo uma luta fácil para Amanda Nunes. Número 4. BJ Penn versus Matt Hughes 1. BJ Penn, sem dúvida, foi um dos melhores lutadores do seu tempo. Tentando conquistar o título do peso meio-médio, ele enfrentaria o lendário Matt Hughes. Embora Hughes fosse o favorito para vencer a luta, BJ Penn encontrou o caminho para aplicar uma queda e conseguiu finalizar Matt Hughes com um mata-leão no primeiro round, conquistando o título do peso meio-médio do UFC. Número 3. Anderson Silva versus Rich Franklin 1. Antes de se tornar um dos melhores lutadores de todos os tempos, Anderson Silva fez sua estreia no UFC em 2006. Em sua estreia, Anderson Silva nocauteou Chris Leben e conseguiu a chance de disputar o título do peso médio contra Rich Franklin no UFC 64. Após acertar várias joelhadas violentas, Anderson Silva nocauteou Rich Franklin ainda no primeiro round. Logo depois, Anderson Silva dominou completamente o peso médio do UFC. Hoje em dia, esse resultado não é nada surpreendente, mas na época foi uma das maiores surpresas da história do UFC. Número 2. Júnior Cigano versus Caim Velasquez 1. Depois de estrear no UFC com um nocaute sobre Fabrício Verdun, após uma sequência de vitórias,
Cigano conquistou a oportunidade de disputar o título contra o campeão Caim Velasquez. Eles se enfrentaram em novembro de 2011, na luta principal. Júnior Cigano acertou um poderoso overhand de direita, nocauteando Velasquez no primeiro round da luta. Embora Velasquez tenha recuperado o título na revanche entre eles, essa foi uma grande conquista que Júnior Cigano conseguiu com facilidade. Número 1. Conor McGregor versus José Aldo. A luta entre Conor McGregor e José Aldo inicialmente prometia ser muito competitiva. No entanto, o trash talk de McGregor antes da luta influenciou no resultado. Durante a preparação para o UFC 189, McGregor teve meses para provocar José Aldo. Quando a luta pelo título foi remarcada para o UFC 194, ficou evidente que a guerra psicológica estava afetando José Aldo. Isso afetou seu desempenho. Conor McGregor conseguiu uma vitória impressionante, nocauteando José Aldo em apenas 13 segundos, conquistando o título do peso pena, encerrando a luta de maneira espetacular. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.